Alô, estamos ao vivo, seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, à primeira edição do DevArt. Se você ainda não sabe o que é o DevArt, fica tranquilo que eu vou te explicar aqui, mas nesse evento gratuito, que vão acontecer através de 3 dias, né? Hoje, dia 10, 8 horas da noite, a gente está tendo a nossa primeira aula, que vai ser como você criar um design incrível, um design que vende, ou seja, um design que cumpre seu papel. Não só algo bonitinho, mas algo que funciona, que brilha os olhos de clientes, de empresas. Na segunda, que é amanhã, terça-feira, dia 11 de novembro, teremos a nossa segunda aula, que é desenvolvimento. A gente vai ver como desenvolver o projeto da Pringles. Vamos para a tela do computador aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Já vai comentando no chat seu nome, de onde você fala, qual a sua expectativa desse evento. E olha só, qualquer dúvida que você for tendo ao longo dessa aula, você pode ir jogando no chat ao vivo, que a nossa equipe vai estar respondendo dúvidas também, tá? Então, por favor, vamos interagir. Muito importante, né? A gente aproveitar esse chat ao vivo. Se você tá vendo gravado também, tranquilo, você deixa suas dúvidas aí nos comentários. Beleza? Mas olha só, nessa aula falaremos sobre o design desse projetão top aqui. Na próxima, aí sim, falaremos sobre desenvolvimento. E a última aula, a terceira, vai acontecer na quarta-feira, dia 12 de novembro, que é a mais importante. A gente vai ver como que a gente pode aproveitar esses conhecimentos técnicos no mercado, como colocar tudo isso em prática para que você se torne um desenvolvedor. O DevArt, ele tem o intuito de quê? De transformar você em um profissional, em um desenvolvedor, mesmo se você é um completo leigo, não sabe nada sobre TI, não sabe nada da área, mas a gente vai te transformar do básico até o avançado em um profissional de sucesso e valorizado. Então a gente vai te ensinar tanto design, desenvolvimento, conhecimentos técnicos, como também mercado. Tanto sobre vagas de emprego na área, já vamos falar sobre um pouquinho, de forma resumida, para que você entenda o mercado e o potencial que tem esse mercado, mas tanto vagas de emprego, onde você consegue conquistar salário de mais de 15 mil reais, como também empreendendo, construindo seu próprio negócio, fechando projetos freelancer, começando a empreender, que foi o lado que eu fui, certo? Então eu vou compartilhar tudo isso com vocês ao longo dessas 3 aulas. Espero que você curta esse conteúdo, anote tudo, não demole, um conteúdo gratuito, beleza? Essas aulas aqui vão ter em torno de 1 hora, tá? Eu vou tentar não passar muito disso para não ser um conteúdo muito maçante. Beleza? Então, seja muito bem-vindo. O objetivo do nosso evento DevArt é que você consiga criar projetos complexos, né? O nome do evento é DevArt Projetos de Alto Valor. A gente vai trazer projetos para vocês. Nessa primeira edição é o da Pringles. Nos próximos a gente vai trazer outros projetos. Mas a essência são projetos que você consegue vender por mais de 3 mil reais. E assim, falar que é 3 mil reais é até sacanagem, porque com certeza esse projeto aqui você consegue vender por bem mais do que 3 mil, tá? Se eu fizesse alguma personalizaçãozinha a mais, criasse algumas outras páginas reaproveitando esse design, essas animações interativas aqui, daria para ser ainda mais do que isso. Mas como você criar projetos de mais de 3 mil reais e podem ser feitos em menos de 3 dias? Pessoal, esse projeto aqui da Pringles eu criei em menos de 3 dias, tá? Criei, na verdade, em 3 dias. Mas não foi trabalhando 8 horas por dia. Acho que se fosse 8 horas por dia, teria feito ali em 2 dias, 2 dias e meio. No primeiro dia, eu criei o design do projeto. No segundo, eu desenvolvi o slider e deixei responsivo. Esse projeto aqui é responsivo, tá? Como você pode ver. E no terceiro dia, eu criei essa partezinha final aqui da página. Beleza? Mas, como eu disse, dava para ter feito, né? Se eu desse mais o gás, dava para ter feito em menos tempo. E nessas 3 aulas a gente vai abordar sobre esse projeto. A gente vai falar como você pode vender ele também. Então, vai juntar profissional de sucesso e a parte de remuneração também, que é muito importante. Você precisa ser valorizado. Não basta ser bom, mas outras pessoas precisam identificar que você é bom. Então, tô com uma colinha aqui, ó. Para eu ir seguindo os tópicos, né? Como eu disse, interaja no chat ao vivo, mande dúvidas, se apresente, vamos interagir, vamos aproveitar esse chat ao vivo. Se você está vendo gravado, tente comparecer nas próximas aulas, 8 horas da noite, né? Vai ter a terça e quarta-feira também, para que você possa mandar dúvidas no chat ao vivo, vai ser muito importante. Muito importante que você assista por completo essas aulas. A gente, no final desse evento, a gente vai trazer bônus incrivelmente interessantes para vocês, tá? Bônus especiais limitados, então não dá mole. Vai ter certificado também para você. Esse certificado ele vai ser o seguinte, vai ter um quiz no final que eu vou
explicar. Na última aula eu explico certinho como é que funciona, mas vai ter um quiz onde você vai responder algumas perguntas e essas perguntas vão ser com base no evento. Por isso que é muito importante que você assista, anote, realmente se dedique, porque é um conteúdo profissional, um conteúdo que pode mudar a sua carreira profissional, consequentemente a sua vida. Então, dê o gás aí, tá? Porque, assim, o mercado, ele pede muito por profissionais que criam projetos desse tipo aqui. Se você for ver os projetos da gringa, por exemplo, os projetos já estão sendo animados, já estão com elementos 3D interativos com scroll, só que no Brasil ainda não tem muitos profissionais que estão se adaptando ao mercado dessa forma, então, beleza? Não perca tempo. Como eu disse, vai ter certificado. Olha só, se você ainda não tá no nosso grupo do WhatsApp, é muito importante que você entre no grupo. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link do grupo do nosso WhatsApp. Por quê? Nesse grupo a gente está compartilhando o link de todas as aulas e a gente também vai compartilhar materiais complementares, a parte dos certificados, bônus e tudo mais. A gente vai estar atualizando vocês nesse grupo. Então, muito importante. Vá para o grupo. Nesse grupo do WhatsApp, só confie em quem é administrador. Se você tiver qualquer dúvida sobre o evento, basta você chamar alguns dos nossos administradores também. Beleza? Leve a sério o conteúdo, vai transformar sua vida, eu tenho certeza. Então vamos lá. Hoje, primeira aula, sem mais enrolação. O design que vende. Beleza? Vamos começar aqui então. Vamos começar pelo começo. Olha só, tô dentro aqui do Figma, a gente vai ver todo esse projeto aqui. Mas antes eu queria rapidamente passar para vocês aqui, ó, pessoal, o que é Dev Web. Como é que funciona esse mercado? Quanto ganha? O que precisa aprender? Em quanto tempo aprende? Como que evolui? Vamos falar sobre isso aqui? Mesmo se você já é um profissional da área, fique aqui, tá? Fique aqui porque eu vou falar de forma rápida isso daqui, porque até se você já é um profissional da área, pode ser que você não saiba algumas dessas informações aqui. Então, o que é um desenvolvedor web? No caso, o desenvolvedor é um criador, certo? Então, a gente pode colocar aqui, ó, que desenvolvedor, ele é um criador. Você concorda comigo que todo criador, ele cria algo e toda criação, ela resolve um problema? Certo? Ninguém ia ter criado essa cadeira se ela não tivesse nenhuma utilidade. Então ela resolve o problema que é o cansaço de ficar em pé e tudo mais. Então toda criação, toda ferramenta, ela tem um propósito. Ou seja, desenvolvedor sendo um criador, na verdade ele é um Oh, meu Deus do céu. O que eu fiz aqui? Calma aí. Aqui, ó. Vamos lá. Todo criador é um resolvedor de problemas. E é isso aqui que importa. Resolver problemas. E um desenvolvedor, ele resolve problemas de forma digital, conforme a máquina funciona. Então, a gente precisa se comunicar com a máquina e criar soluções que vão ajudar empresas, vão resolver problemas de empresas. E o web seria o quê? Seriam coisas acessadas pelo navegador, como por exemplo um site, ó, como por exemplo o site aqui, ó, da nossa comunidade WebHub, tá vendo? Isso aqui é um site, ó, gustavocampelo.com.br/comunidade WebHub. Então, esse site aqui é para nós divulgarmos as informações desse nosso curso de programação e desenvolvimento, tá vendo? E tem muitos outros cursos. Toda empresa precisa de um site, seja para vender um curso de inglês, por exemplo, seja para ter uma loja virtual, para vender sapato, para vender perfume, para vender qualquer coisa, seja para divulgar o serviço, para prestar, por exemplo, um advogado. Quando você vai no Google e você pesquisa advogado em São Paulo, advogado criminalista, tá vendo que aparecem vários sites, ó? Esse site aqui, ó, por exemplo, da Ana Paula, ela paga para que o site dela apareça aqui no topo. E esse site ele é criado por um profissional. Se você for pesquisar, a maioria dos projetos por aí são projetos bem simples, não tão interessantes. Olha só que projeto maneiro esse daqui, ó, conforme você rola a página. Olha que bacana. Então, você sendo um profissional de sucesso, você sendo um profissional que tem base, que cria coisas diferentes, você consegue aproveitar esse mercado, porque é um mercado que tem muita demanda, porque, olha só, toda empresa precisa de um projeto. Seja um site, seja um sistema, seja uma aplicação, seja um SaaS. O SaaS é algo que está muito em alta, né? Seja um blog, loja virtual, sei lá, qualquer coisa, mas precisa de um projeto. Então,
toda empresa precisando, ou seja, tem muita demanda. Só que para você poder aproveitar essa demanda, você precisa ser um bom profissional, certo? Bom profissional, não apenas ser bom, mas ser visto. Então você precisa criar sua autoridade na área. Bom profissional sozinho morre sem visibilidade. Então não basta ser bom, você também precisa fazer com que os outros vejam e entendam que você é bom. Dessa forma você cria autoridade e você consegue fechar grandes projetos com grandes empresas, tá? Só para mostrar para vocês, por exemplo, eu vou mostrar os nossos projetos ativos da nossa agência de desenvolvimento. Nós, além dos nossos cursos, né, são cursos profissionalizantes, onde nós ensinamos essa profissão que é desenvolvedor, nós temos também uma agência que desenvolve projetos para outras empresas. Antes eu era freelancer. Eu fazia esses projetos na mão, mas agora eu só fico na supervisão, né? Então eu empreendi nessa área, certo? Deixa eu só cobrir o nome aqui, né? Porque não faz sentido mostrar o nome dos projetos, né? Aqui, ó. Aí, acho que assim tá bom. Olha só. Esses aqui são os nossos projetos ativos. Esses projetos aqui, no caso, já está filtrado por mês. Por mês não. Já está filtrado por projetos em andamento. Totaliza mais de 66 mil reais. Esses projetos aqui, nós temos uma equipe, nós temos desenvolvedores que criam esse projeto. Então, antes era só eu. Antes era agência, antes era urgência, né? Eu fazia tudo. Eu fechava projeto, eu fazia o marketing, eu criava conteúdo, eu fazia os projetos, eu entregava, fazia tudo. Agora não. Agora nós temos um cara que faz as reuniões de vendas. Agora nós temos desenvolvedores que trabalham com esses projetos. Então, esses projetos a gente consegue finalizar em menos de um mês com a nossa equipe. Então, você empreender nessa área é algo muito lucrativo, como também você pode participar de vaga de emprego. Então, olha só. Tem duas opções, né, que você pode trabalhar nessa área. Vamos falar aqui sobre essas duas opções? A primeira seria freela, como eu já falei para vocês, divulgando seus trabalhos, e a gente vai falar sobre isso aqui. Aqui eu só tô dando uma visão geral para você, tá? Esse freela, atualmente, na nossa empresa, o projeto mais simples que a gente faz seria uma landing page, que é uma página de vendas. Então, por exemplo, se você pesquisar aí, ó, curso de inglês. Olha só, aprenda inglês do básico. Se você clicar aqui, tá vendo que isso aqui é uma página de vendas? Que é bem simplesinha, né? Bem estranha, também em branco. Então tá vendo como que o mercado carece de bons profissionais, de bons projetos? Você pode ver que esse aqui é um projeto muito simples, sem graça. Poderia ser muito melhor, certo? E isso daqui é uma página única. A gente faz esse tipo de projeto. E eu acho que seria o nosso projeto mais simples, tá? Que é uma página de vendas de mais ou menos 1, 2, 3 sessões, que a gente leva 1 a 2 dias para fazer. A gente cria o design, depois desenvolve e entrega. E pessoal, nesses projetos aqui, a gente tem um teto não, a gente tem um piso de preço que é R$ 2.500. Ou seja, a gente consegue fechar projetos e vender por R$ 2.500 e a gente faz esse projeto em 1, 2 dias. Então, é algo valorizado essa parte de freela, tá? A gente já fez projetos de 10 mil reais, como por exemplo, esse aqui, ó. Mas a gente já faz alguns projetos de 10 mil reais que são sites institucionais, que são sites que têm várias páginas, como por exemplo esse daqui, ó. Tá vendo? Esse projeto aqui é para uma grande empresa. É um projeto que tem algumas páginas, tá vendo? Tem outras páginas também. E a gente cobrou 10 mil reais. Esse projeto ele pode ser feito em menos de uma semana. Certo? Então, é muito valorizado, tanto o freela, se você não quiser ter um chefe, não quiser ser CLT, você pode empreender, como eu fiz. Como também, você pode pegar aqui, ó, a segunda opção é o quê? É vaga de emprego. Você pode ser CLT. E ser CLT como desenvolvedor é ruim? Nem um pouco. Nem um pouco. Ó, eu tenho até aqui, ó, já, ó. Essa daqui é uma pesquisa salarial de programadores, certo? Ela pegou mais de 2.500 profissionais. Beleza? Olha a média salarial que pegaram aqui, ó. Estagiário tá ganhando R$ 1.700. Isso é uma média, certo? Sênior tá tirando mais de 15k e você pode aumentar ainda mais sendo um tech lead e tudo mais. Eu tenho um amigo que ele é desenvolvedor sênior. Ele tem a minha idade, tem 25 anos. Mas ele já é sênior, já tem um tempinho. Então ele foi para sênior muito rápido.
Então, se você souber agregar autoridade, se você for um bom profissional, você consegue ser muito bem remunerado. Pessoal, como ser desenvolvedor é uma profissão onde você trabalha pelo seu computador na sua casa, você não precisa ter uma máquina super potente. Quando eu comecei, eu tinha um notebookzinho simples. E com ele já dava para eu fazer muita coisa. Conforme eu fui vendendo projetos, ganhando mais dinheiro, aí sim eu pude investir em um computador mais robusto, que é esse que eu trabalho hoje aqui. Mas assim, a gente começa com o que a gente tem, depois a gente vai evoluindo, certo? E assim, você trabalhando pelo computador, você pode também entrar em vagas de emprego no exterior. Eu peguei aqui, ó, uma média. Como que chama esse site aqui mesmo? Esqueci agora. Esqueci agora como é que é o nome. Glassdoor. Esse site aqui é o Glassdoor. Glassdoor, ele mostra média salarial de profissões. Então, essa daqui, ó, é média de desenvolvedores, né, de software, desenvolvedores em dólar. Então, em trabalhos lá nos Estados Unidos, a média salarial é essa daqui, de 67 mil até 121 mil. Você consegue trabalhar em uma empresa gringa morando no Brasil, porque home office, né? Algumas empresas elas ainda pedem híbrido, que você precisa estar lá de vez em quando, mas você consegue. Muitas vagas também. Eu acho que até a maioria, né, elas são home office mesmo. E aí, ó, se você for pegar 77 mil, que é o mínimo, e você for dividir por 12, né, que no caso lá eles veem a média anual sempre. Mas pegando por 12 dá 6,4 mil dólares por mês. E você convertendo isso para real, você ganha mais de 30 conto. Então, se você conseguir uma vaga de emprego no exterior, é algo muito lucrativo também. Você pode aprender a ser desenvolvedor, você arruma uma vaga no Brasil, você aprende a falar inglês, arruma uma na gringa, acabou, né? E falando também sobre a parte freelancer. Como eu disse, né? Landing page, de 1 a 3 sessões, a gente demora 2 dias para fazer, mais ou menos, 1 a 2, cobra R$2.500. Se você for pegar projetos na gringa, como eu tava vendo aqui, ó, pessoal freelancer lá na gringa, eles dificilmente cobram menos do que R$1.000. Ó, você pode ver aqui, ó, começa a cobrar, né? Preços a partir de 3 mil dólares, 5 mil dólares. E não são projetos nada demais, são como esses projetos que eu falei, que são algumas páginas e tudo mais. Então, nesse evento, a gente vai mostrar para vocês como que vocês podem ser esses profissionais, como que vocês podem evoluir, vocês podem se diferenciar da média e realmente serem muito bem remunerados. Beleza, pessoal? Então, falando sobre o mercado, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. E aí, o que vocês acharam? Assim, é uma profissão muito boa. A IA, ela vai substituir? Pelo amor de Deus, né? Calma aí. O projeto da Pringles. Eu duvido se você for um leigo na área, você não tiver conhecimento técnico ainda, você desenvolver um projeto como esse daqui, só utilizando inteligência artificial. Eu duvido. A gente já teve outros eventos e eu fiz essa mesma provocação. Porque assim, não tem como você sendo um leigo, você criar projetos desse nível só pedindo ajuda da IA. Chega uma hora que ela trava, principalmente se for algo criativo, se for algo mais artístico, personalizado, ainda mais com animações interativas. E olha que isso daqui não é nenhum projeto robusto, é um projeto simples, é uma página única. Se for algo robusto, aí sim que somente a IA não dá conta. Olha só, eu sempre gosto de mostrar o projeto da Hully. Esse projeto da Hully, pessoal, ele foi criado por uma empresa gringa e ele foi vendido por 90 mil dólares. No caso, foi só essa página aqui. Ele tem a parte aqui de criação de conta, então dá para você criar uma conta, tem um sistema por trás, só que foi 90 mil dólares somente essa página aqui. Beleza? Eu posso até achar aqui, ó, o site da Hully. Não sei se eu vou achar agora. Mas assim, eu já fiz vídeos já sobre isso. A equipe que desenvolveu esse projeto, eles divulgaram essa informação, né? Que foi um projeto vendido por mais de 90 mil dólares. Tem algumas animações em motion, como você pode ver esse flash aqui, que é muito bonito. Um projeto desse nível, você acha que você conseguiria criar somente com inteligência artificial? Óbvio que não. Então, assim, a IA não vai substituir o profissional. A IA é ferramenta, pessoal. Tenho certeza que essa equipe utilizou a IA para criar esse projeto aqui.
Mas somente a IA não consegue fazer nada incrível, nada que realmente preste. Ela vai criar coisas simples. Aí sim, consegue criar coisas simples. Mas coisas simples, elas já estão sendo criadas já faz tempo. Como, por exemplo, criador de sites. Temos vários criadores de site, temos vários templates prontos, modelos prontos. Tem, por exemplo, sei lá, sites como Shopee, que já te entregam um site pronto. Então, coisas pronto, coisas simples, já tem há muito tempo. E são ferramentas. O profissional que tem base, o profissional que tem fundamento, ele não se iguala à ferramenta, não. Ele utiliza a ferramenta para resolver o problema de alguma empresa, do trabalho dele, beleza? Então fica tranquilo que a inteligência artificial não vai roubar o seu emprego. O mercado ele é movido por pessoas. Mesmo se a IA ela fizesse esse projeto da Pringles, o CEO da Pringles ele não iria fazer isso com IA, ele ia pagar alguém para fazer. Mesmo que fosse a IA que ia fazer isso, mas alguém precisa usar a IA porque é uma ferramenta, tá? Mas ela não cria projetos como o da Pringles. Beleza? Então 20 minutinhos aqui já, né? Vamos então pra prática. Eu nem falei meu nome para vocês, né? Peço perdão pela falta de educação. Meu nome é Gustavo Campelo. Se você ainda não me conhece, se inscreva nesse nosso canal aqui. A gente traz vídeos todos os dias para você. Curta também esse vídeo aqui. Agora que eu tô falando isso depois de 20 minutos. Mas, olha só, pessoal. Eu era funcionário público. Eu era sargento da aeronáutica. Eu tinha uma boa remuneração. Trabalhava como mecânico de aeronaves. Morava em São Paulo, servia lá. Eu fiz uma prova para sargento, passei. Então eu tinha uma carreira, um plano estável e um ótimo salário. Só que eu decidi sair. Na época eu já conciliava os dois empregos. Então eu era tanto sargento da aeronáutica como também já era desenvolvedor e eu prestava serviço para outras empresas. E aí, quando esse meu trabalho como desenvolvedor começou a ter ganhos e eu já tinha uma cartela de clientes, eu abandonei o meu emprego de funcionário público e foquei 100% no desenvolvimento. Porque era algo que eu gostava de fazer. Eu não queria trabalhar a vida inteira em uma profissão somente para pagar boletos. É claro que é muito importante e necessário que você pague seus boletos, mas se você puder trabalhar com algo que você gosta e pagar os seus boletos, é muito melhor, né? Porque quando você faz algo que você vê sentido, você sabe que você pode avançar mais, que você pode crescer, que você é valorizado. Então isso é muito bom e eu vi isso no desenvolvimento, na parte do design, disso da programação. E assim, é algo que qualquer um consegue fazer, você consegue mesmo que se você for um completo leigo. Eu também era leigo, só que eu fiz alguns cursos, eu aprendi, nunca fiz faculdade. E a faculdade, eu não vou mentir para você, pode ser sim que te ajude, porque tem algumas vagas de emprego que ainda pedem ensino superior, mas isso está tendendo a cada vez mais empresas, em vez de olhar se você tem um currículo lá escrito ensino superior, ela vê realmente a sua competência técnica. Então ela vê se você sabe, se você é capaz de exercer a função daquela vaga, porque realmente é isso que importa e as empresas estão vendo isso. A gente tem a nossa empresa, a gente presta serviço para outras. Os nossos colaboradores, a gente não vê se eles têm faculdade, a gente vê se eles são capazes, se eles são boas pessoas que têm o conhecimento técnico necessário. E é isso que importa. Então eu fiz vários cursos, diversos cursos, e eu pude migrar. Quando eu larguei esse meu emprego de funcionário público, não tive nenhum apoio. Não espere apoio você também na sua jornada. Se você está buscando fazer algo que você gosta, sair do seu emprego que você não gosta, se você, quando chega domingo à tarde, você sente aquela tensão, aquela ansiedade, eu tô aqui para dizer que eu sei o que você está passando. Mas você precisa fazer algo. Você não pode só se acomodar e viver a vida inteira. A sua vida aqui na Terra é só uma. Viva da melhor forma, certo? Viva fazendo algo que te traga paz, que você se sente bem fazendo aquilo dali. Beleza? E aí, quando eu foquei 100% no desenvolvimento, aí as coisas foram muito para frente. Aí eu comecei a dar aulas também, tanto aqui no YouTube, criamos os nossos cursos. Aí eu empreendi, chamei mais pessoas para a empresa. E graças a Deus as coisas estão fluindo muito. E é isso, meus amigos. Então, só para me apresentar de forma rápida para vocês, tá? Vamos começar aqui então, falando sobre o design que vende. Agora sim, vamos para a parte que eu gosto aqui, que é a parte prática. Beleza? Vão comentando no chat aí o que vocês acharam disso aqui até agora. A gente vai aqui, ó,
para a prática. Então, peço por favor que vocês vão comentando dúvidas aí também. Nossa equipe também vai estar respondendo essas dúvidas. Vamos falar então sobre o design desse projeto. E desenvolvedor precisa saber de design, é claro, como eu disse. Desenvolvedor é um criador, certo? Como eu estava falando aqui, ó. É um criador. E essa criação ela precisa resolver problema. E sabe o que significa design? Design, meus amigos. Design não é você deixar coisas bonitas. Design é resolver problema. Ele é focado nisso. Mas, acredite ou não, quando você deixa algo bonito, você também, de certa forma, está resolvendo o problema. Porque uma empresa, quando ela tem um projeto, ela tem uma apresentação ali bonita, ela passa mais credibilidade. Não sei se você já teve a experiência de você querer comprar. Se em algum momento você já quis comprar alguma coisa, só quando você entrou no site e aquele site não te passou confiança. Aquele site parecia mais com um vírus. E aí, pela falta de confiança, pela falta de credibilidade que gerou nessa primeira visão, eles perderam uma venda. Então, deixar bonito é algo útil, entendeu? E não só deixar bonito como esse projeto aqui da Pringles. Olha só, o projeto atual da Pringles, eu tinha visto, será que eu vou encontrar aqui? Mas o projeto atual da Pringles, ele não passava muita credibilidade. E tanto empresas pequenas como empresas grandes, elas precisam de um site que passe credibilidade. Eu não tô achando aqui agora. Porque assim, se for uma empresa que você nunca viu, precisa passar uma credibilidade porque você ainda não confia naquela marca. Só que se você vê um site desse nível aqui, igual esse da Pringles, automaticamente, mesmo sem conhecer essa empresa, você já vai julgar o trabalho dela como profissional. Porque ela tem um site profissional. Achei aqui, ó. Isso se for uma pequena empresa, mas e se for uma grande empresa? Se for uma grande empresa que tem um site feio, você até estranha, porque você espera que o brand, que a apresentação, que o marketing, que o design dessa empresa corresponda com o seu nível. Então, se você for entrar no site da Apple, pelo amor de Deus, o site da Apple é incrível, porque eles dão atenção para o design. Eles dão atenção para o design, para a experiência de usuário, certo? E o que eu tinha visto era isso daqui, ó. Quando a gente entra aqui na parte de produtos, sei lá, entrar aqui na parte de favoritas. Olha o sliderzinho que tinha. Dessa forma. E aí eu fiz o quê? Falei, eu vou refazer isso daqui. Eu vou trazer pro pessoal nesse evento. Então, ó, eu refiz esse slider. Olha a diferença de credibilidade. É porque como já é Pringles, você já conhece e tudo mais. Mas olha a diferença. Aquele slider e esse daqui. Você entende a diferença? Então é isso, meus amigos. Por exemplo, eu mostro também o site do Thiago Negro. Isso daqui eu estou mostrando para vocês entendam que o design ele é importante. Olha só esse projeto do Thiago Negro que eu refiz. Landing page dele é antiga. A diferença. Landing page nova. Olha só. A credibilidade que passa, mesmo já sendo o Thiago Negro, alguma pessoa que você conhece, quando você vê um site ruim, você até desconfia. E você fala, pô, Thiago Negro, cara top, o sitezinho dele estranho assim. Será que é falso? Será que não fizeram um clone do site dele? Mas quando você entra em algo assim, onde já tem o rosto, já passa autoridade, informação clara. Então é um mix. O design, ele é um mix. E eu vou falar sobre isso com vocês nesse projeto aqui, ó. O design, ele é um mix de duas coisas, ó. Ele é um mix de UI. UI, pessoal, seria design visual. Certo? Design visual. E nós temos também o segundo ponto, que é muito importante, que é experiência de usuário. Certo? E esse daqui de baixo, ele vem até antes do design visual. Quando você entra em uma loja virtual, você precisa se encontrar. Então, por exemplo, se eu for entrar aqui no site da Nike, ó, as coisas precisam estar claras. Eu preciso entender que aqui em cima já tem já as ofertas. Se eu quiser, tipo assim,
A maioria das pessoas que estão entrando em uma loja virtual, elas já têm conhecimento do que elas vão comprar. Então, ou então, às vezes não do que elas vão comprar, mas sim da categoria. Então é muito importante que a categoria já esteja aqui, como por exemplo, masculino, e aí eu já tenho aqui, ó, camisetas, shorts. Ou se não tiver essa categoria, às vezes ela sabe o nome do produto. Então é muito importante que tenha uma barra de busca logo na cara. Essa barra de busca não seria interessante se ela estivesse dentro do menu. E aí você precisasse clicar em alguma coisa para que essa barra de busca aparecesse ou que você passasse o mouse. Muito interessante, então, que essas informações mais importantes já estejam na cara do usuário para que ele se encontre dentro do seu site. O carrinho, mesma coisa. O carrinho é uma das coisas mais importantes, que o seu usuário precisa ver quantos itens tem no carrinho, quanto já está dando de faixa de preço, tem que ter um botão para finalizar a compra. Essas coisas são, então, a experiência de usuário. Um site ele pode ser maravilhoso, lindo, mas o usuário não se encontrar nele. O usuário não entender a proposta do site. Certo? O site não ser didático. Então, se não tiver isso daqui, só tiver esse aqui de baixo, acabou. Tá? Por isso que é muito importante, primeiro, experiência do usuário e depois design visual. E aqui eu pensei nisso de certa forma, tá? Por isso que eu coloquei as duas latas da Pringles aqui. Uma na esquerda, maior. Por que essa na esquerda é maior? Porque fica bonito visualmente? Não só. Porque dá a impressão de que estamos nesse slide aqui. E aí, o plano de fundo você pode ver que condiz com essa cor. Então o usuário já vai entender que o slide atual é esse daqui. E aí tem essa outra batata aqui, essa outra embalagem, que ela tá nessa cor diferente, que você pode ver que chama muita atenção, que se destaca com o plano de fundo. Coisas que se destacam geralmente são elementos importantes, são elementos clicáveis, como um botão. Você pode ver que o botão é branco. O botão não tem como ser assim, ó. Tá vendo? Porque chama muita pouca atenção. Qual é o principal ponto do seu site? Isso que você precisa ver, então, na hora de fazer design. Quando você está criando um projeto, se você está criando, por exemplo, uma landing page para uma psicóloga, qual é o objetivo desse site? O objetivo provavelmente vai ser que ela marque consultas com novos clientes. Então o botão de marcar consulta precisa ser o mais chamativo. E até pode ter um outro botão que vai ser assim, ó, contato. Ou então saiba mais, que aí vai clicar e você vai saber mais sobre a profissional. Até pode ter, só que você entende que o botão de marcar consulta, ou nesse caso ver na loja, ele é mais importante, então ele precisa chamar mais atenção. E esse aqui de saiba mais, ele também é importante, mas em um grau abaixo. Então, em vez de ser branco, como é que pode ser? Pode ser clarinho. E aí, isso aqui em vez de preto, branco. Dessa forma. Tá vendo como que aqui a gente cria uma hierarquia? Isso é design visual misturado com experiência de usuário. Muito importante. Então vamos começar a criar esse projeto aqui. Eu vou ficar de olho no tempo aqui para que a gente não passe muito, tá? Mas vamos criar essa parada aqui, ó, esse vetor. Pessoal, tudo isso é vetorial, tá? Então, esse projeto ficou muito otimizado porque ele é vetorial. Deixa eu deixar aberto também o projeto, caso eu queira mostrar coisas aqui para vocês. Ó, mas isso tudo aqui, ó, só para que você veja, isso tudo é vetorial. Isso daqui é um vetor, certo? Isso daqui que vem vindo é um vetor, então a gente também cria lá no Figma, certo? Primeiramente, né, deixa eu explicar para vocês o que é esse Figma aqui, ó. Figma é uma plataforma de prototipagem. O que é isso, Gustavo? Meu Deus do céu. Figma. Figma, pessoal, é uma ferramenta de design, certo? Mas não é um design tipo o Canva. Não é um design tipo Paint, tipo Photoshop. É diferente. É uma ferramenta de design onde você vai criar telas. Tá vendo? Seja para uma aplicação web, seja para mobile, tá vendo? Seja para você criar um site, seja para você criar um aplicativo, seja para você criar um sistema, algum software, né, de alguma empresa. Por exemplo, você vai criar um software que é controle de caixa para uma empresa. Você vai poder criar as telas aqui dentro do Figma. Então aqui você cria a arte da tela. Tá vendo? Que a arte da tela, aqui você coloca o textinho de branco nesse tamanho, você coloca a cor,
Você coloca o tamanho dessa imagem, você alinha as coisas embaixo, em cima, no centro. Show de bola, né? Beleza? Isso é o Figma. Uma outra ferramenta que eu usei, pessoal, para criar esse projeto, uma ferramenta de design, foi, ó, além do Figma, foi o Photoshop. Para quê, Gustavo? O Photoshop, pessoal, ele é uma ferramenta não para criação de telas, mas ele é para manipulação de imagens. Porque assim, ó, essas latinhas da Pringles, você sabe onde que eu peguei essas latinhas aqui da Pringles? Eu peguei no próprio site da Pringles. Só que você pode ver que tem uma listra branca. Olha só, o recorte dessa embalagem não estava de forma tão profissional. E isso porque é o site da Pringles, uma empresa gigantesca. E agora você imagina em outros projetos. Pessoal, só para que vocês vejam a importância que está tendo esse tipo de projeto na web, que são projetos mais animados, com design incrível, interativo. Olha esse projeto aqui do Lando Norris, que é o piloto da Fórmula 1. Olha esse projeto. E eu já fiz um vídeo mostrando todas as tecnologias que utiliza para fazer esse projeto. Inclusive, nós abordamos essas tecnologias no nosso curso, na comunidade WebHub. No final desse evento, eu vou falar sobre isso para vocês, tá? As turmas estão fechadas, mas no final a gente vai abrir essas turmas. E para você que vai participar de todas essas aulas, a gente vai fazer uma super mega hiper surpresa. Então fica aí que você vai curtir bastante. Mas olha só, um piloto da Fórmula 1 e cada vez mais sites assim estão em alta. Isso na gringa já está muito em alta. Então, no Brasil, a gente precisa se antecipar. Olha só, que projeto top. Eu já ensinei os nossos alunos a fazer scroll horizontal dessa forma. Olha só, tudo isso daqui. E nesse projeto da Pringles, vocês vão aprender muitas dessas tecnologias aqui. Show? Então, eu usei o Photoshop para melhorar essa imagem. Olha a diferença. Deixa eu ver se vai dar para vocês perceberem. Dá para você perceber a diferença? Que eu manipulei um pouquinho a sombra dessa imagem. Na parte da esquerda, ela está um pouquinho mais brilhosa, ó. Vendo? E na parte da direita, você consegue ver que ela está mais escura. Por quê? Porque a luz do meu cenário aqui, eu fiz, ó, da esquerda para a direita. Então, como se o sol, a lâmpada do nosso layout estivesse aqui, ó. E se você vê de forma bem sutil, porque degradê precisa ser sutil. No nosso plano de fundo, pessoal, nós temos um azul, que é um azul degradê. Olha só. Tá vindo, ó, de uma ponta um pouquinho mais clara, que é essa daqui, ó, um pouquinho mais clara, para uma outra que é um pouco mais escura. Mas isso de forma bem sutil. E os elementos dessa página, eles correspondem a isso. O brilho deles. Você pode ver que eles têm uma sombrinha. Vou mostrar para vocês. Ó. Dá para ver aqui, ó. Tem uma sombrinha bem sutil. Então tudo isso causa impacto. Design ele é feito por detalhes. Anote isso daí que é algo muito importante. Um bom design, ele é feito por detalhes. Aquela bordinha que você arredonda. Aquela cor que você suaviza ela levemente. Aquele leve degradê que é muito sutil. Aquela sombra meio na diagonal que você coloca que é imperceptível. Você só percebe se você tirá-la. Aí sim, porque ela dá um realce naquele objeto, dá uma saltada da tela. Então, esse conjunto. E aqui, ó, foi isso que eu fiz. Você pode ver que eu tirei aquela linha branca que tinha aqui também. Isso eu fiz através do Photoshop. Eu fiz um recorte melhor nessa lata aqui. E sempre quando eu preciso manipular imagens, eu utilizo o Photoshop. Então, esses dois aqui fizeram parte, tá? Mas principalmente o Figma. E vamos começar aqui então. Pessoal, quando a gente vai criar um projeto no Figma, ó, eu vou tentar passar o máximo de conceitos importantes para vocês, então anotem tudo, beleza? Já estamos em 40 minutos de aula. Vamos embora. Porque aqui eu tô passando conceitos, tá? O que importa não é nem eu criar do zero junto com vocês, mas sim eu passar todos os conceitos para que vocês consigam criar isso do zero. Entendem? Como eu disse, esse projeto foi criado em 3 dias, pessoal. Então, dificilmente eu vou conseguir criar tudo do zero junto com vocês e explicar ao mesmo tempo. Eu até conseguiria se eu não fosse explicar, mas não é essa a intenção. A intenção é que você aprenda e você mesmo consiga fazer por conta própria. Vamos lá, então. Quando a gente está aqui dentro do Figma, que é essa ferramenta maravilhosa para criação de telas, a gente tem um camarada chamado Frame.
Esse frame, você pode clicar aqui embaixo. Aqui embaixo temos a barra de ferramentas. Na esquerda temos todos os nossos elementos, ó. Então tá vendo? Que essa imagem aqui, ó. Essa imagem a gente pode localizar aqui dentro. E ela é irmã dessa outra imagem que está dentro de um frame. Então esses frames, eles são como se fossem grupamentos. Como se fossem caixas. E dentro dessas caixas nós armazenamos elementos. Show de bola? E aí, ó. Para a gente criar uma tela, a gente precisa criar um grupamento maior, que seria a própria página, o próprio body da página, o próprio corpo da página. Como que a gente faz isso? Clica no F. E aí, logo quando você clica no F, você pode ver que as informações na direita mudam. Aqui, ó, você quer criar um frame de phone, de celular, por exemplo, de um iPhone 16, esse seria o tamanho de tela de um iPhone 16. Ou então, você quer criar para tablet ou para desktop. Desktop, no caso, seria uma tela de computador. Eu não costumo utilizar muito por aqui. Como que eu gosto de criar tela? O meu monitor, pessoal, ele tem um tamanho de 1920 de largura e uma altura de 1080 pixels. Então, é o famoso Full HD, né? Eu gosto de criar nesse tamanho. Então, você pode ver que eu cliquei, arrastei e soltei. Então, ele fez aqui um frame bagunçado aqui, ó, de 900 e pouco e tal. Mas agora eu posso vir aqui, ó. Você pode ver, sempre que eu clico em algum elemento, vão aparecer as propriedades dele aqui na direita, tá vendo? Não é diferente com o nosso frame. Eu posso até, ó, dar 2 cliques no nomezinho dele aqui. E eu posso renomear. Então, eu vou colocar aqui, ó, projeto aula. Tá? Pessoal, eu vou tentar ser o mais didático possível que eu puder. Mas, infelizmente, eu não vou poder explicar tudo, né? Mas eu vou tentar. Mas depois eu vou mostrar para vocês aonde vocês podem adquirir tudo. Beleza? Para que vocês se tornem profissionais, né? O que importa aqui é vocês evoluírem profissionalmente. É uma profissão, desenvolvimento. Não é vender curso dos outros, não é aposta, marketing digital. Não é nada contra também, tá? Com aposta eu tenho sim, né? Muita coisa contra, mas contra uma profissão não tem como ter, né? Então, o que eu faço? Nessa parte do layout, na largura, eu coloco aqui, ó, manualmente 1920 e na altura eu coloco 1080. A partir desse momento eu tenho o tamanho de frame exatamente da minha tela. E agora eu começo a criar. Eu gosto de levemente jogar ele um pouquinho menor a altura, colocar, por exemplo, uns 900. Por quê? Porque quando a gente tá, pessoal, em uma tela, quando a gente tá visitando um site, olha só, você pode ver que a gente tem a barra superior, tá vendo? Que é a barra onde mostram as informações. Muitas vezes também o usuário ele vai ter barra inferior, que é a do Windows, né? Que mostra as abas abertas e tudo mais. Só se o usuário não tiver barra inferior, como é o meu caso, e se ele vier aqui, ó, e der um full screen. Agora sim tá realmente 1920 por 1080. Mas se tiver assim, ó, só com essa barrinha superior, onde mostra a URL, já é diferente, então já seria uma altura menor. Então a gente precisa ser o mais realista possível. Aí eu coloco 1920 por 900. E aí, ó, vamos começar então. Por onde começamos? A gente pode começar, acredito eu, pelo plano de fundo, certo? Então vamos puxar um azulzinho, ó. Se eu clicar aqui no frame, temos aqui, ó, as partes aqui, né? Tá tudo em inglês, mas com o tempo você acostuma. Tá vendo a parte de fill aqui? Seria o preenchimento. Ó, se eu der um clique aqui branco, vermelho, só que isso aqui são cores sólidas. A gente pode vir aqui e dar um clique no gradiente. A partir desse momento, você pode movimentar esse degradê. Pessoal, vamos lá. Como eu disse, eu tô aqui para dar conceitos de design para vocês. Degradê nunca é forçado. Se o degradê for forçado, o seu site vai ficar com aparência de site antigo. Anote isso também, tá? Então, eu posso clicar em uma das extremidades, nesse círculozinho, arrasto para cá, e o outro para outra diagonal. Isso daqui é facultativo. Se você quiser mudar um pouquinho isso, você pode. Mas olha só, se for algo desse tipo aqui, pessoal, fica ruim, fica site antigo. Então, precisa ser sutil. Vamos lá, eu vou fazer um do zero aqui, ó. No caso, o que eu fiz? Eu já peguei a nossa lata aqui, né? Eu já tinha as latas prontas. Então, olha só. Quando a gente está escolhendo a cor, ó, cliquei no fio, eu posso escolher essa cor superior. Ou eu posso selecionar uma cor aqui, ou a gente tem o nosso amigo conta-gotas também, ó. E ele vai pegar alguma cor do nosso projeto. E aí eu pego o azul. Então ele já pegou um azul mais claro. O que eu gosto de fazer agora? Clico aqui, dou um Ctrl+C para copiar. Clico embaixo, dou um Ctrl+V, olha lá, colamos o azul.
E agora, levemente, ó, só pra gente visualizar bem aqui. Levemente, eu arrasto esse camarada pra baixo pra ser algo sutil, tá vendo? Sutil. Você pode ver que é imperceptível, mas é um detalhe que o usuário, quando visualizar, ele nem vai perceber que isso é um degradê, mas ele só vai ver que é algo moderno, que é algo maneiro. Entendeu? Essa é a base. Detalhes. Vamos lá. E agora? Agora a gente tem o nosso logotipo da Pringles, né? Que é algo muito importante. O logotipo precisa estar estampado, que é para reforçar a marca da empresa. Nós temos também as páginas. No caso, no projeto eu não fiz as páginas, né? Mas só para pôr aqui, né? Ficou só de enfeite. Mas aí se tivesse outras páginas, a gente linkaria isso daqui. Vamos lá então. E aqui a gente tem uma lupinha e um sinalzinho aqui de user, né? Para a pessoa fazer o cadastro, fazer o login. O que eu faço aqui então? Além da ferramenta F, nós temos a ferramenta T aqui dentro. Então eu clico aqui, ó, e a gente pode jogar um texto. Joguei um texto aqui, ó. Olha lá, tá vendo? O que eu vou escrever? Eu vou escrever início. Porque é como se fosse a nossa página inicial. E agora, Gustavo? Qual o tamanho, qual a tipografia? Você pode ver que temos a parte aqui da tipografia. Famílias tipográficas, pessoal, temos várias, tá vendo? Várias famílias tipográficas, então vai mais um conceito de design visual para vocês. Olha só. No design, isso da tipografia é algo extremamente importante, extremamente importante. Se você não souber trabalhar com famílias tipográficas, você vai estragar o seu layout por conta disso. Um projeto como o da Pringles, você entende comigo que ele tem um design mais infantil, mais cartonizado? Você pode ver que o logotipo da empresa é um logotipo mais infantilizado. Então, a tipografia, a família tipográfica, a fonte, o design desse texto não pode ser uma fonte séria. Gustavo, como é que seria uma fonte séria? Para você aumentar a fonte, você vem aqui, tá? E aumenta. Gustavo, o que seria uma fonte séria? Por exemplo, o Poppin seria uma ótima fonte, que no caso é a fonte que eu realmente utilizei nesse projeto. Se você utilizar, por exemplo, a Times New Roman, que algumas empresas que têm blog de notícias usam. Olha só como ela é uma fonte que passa uma autoridade, é uma fonte muito usada em sites de advogados. Não fica bom, tá vendo? Então, uma fonte legal é a Poppins. Ou temos outras fontes também que são mais infantis que ficariam boas também, sem problema, tá? Só tem que ver se é a cara da marca. Mais uma coisa aqui, ó. Vamos lá. Vamos supor que essa fonte aqui ficasse boa. No caso, não fica. Essa fonte aqui seria para um título de um livro, alguma coisa assim. Fontes assim que são mais estilizadas, elas são apenas para títulos. Então anota isso aí também, ó. Fontes estilizadas são apenas para títulos curtos. Além de título, tem que ser curto. Imagina se essa fonte aqui, ó, em vez de estar nesse título, ela estivesse nesse texto aqui. Olha só, você consegue ler alguma coisa? Mesmo que o site ficasse bonito, que no caso não fica, mas você consegue ler alguma coisa? Não. Então você está pecando na experiência de usuário. Certo? Então, textos maiores, inclusive o texto do botão ou subtítulos, coisas um pouquinho maiores que não é um título gigantesco, bem chamativo, que aí sim dá para você usar uma fonte mais estilizada. Textinhos assim, pessoal. O que vocês precisam fazer? Vocês vão usar tipografias simples, como por exemplo, Montserrat, ó, tá vendo? Clean, limpa. Como por exemplo, Poppins, como por exemplo, Inter, como por exemplo, outras aqui, certo? Tem muitas outras fontes aqui. Eu gosto muito da Poppins, gosto muito mesmo. E da Inter também, e Montserrat também. Aqui então eu utilizei a Poppins. Muito importante também, em um projeto utilize no máximo 2 famílias tipográficas. 2. Eu gosto às vezes de usar só uma. Então, o texto é sal e vinegar, né? Que é sal e vinagre. Certo. E aí, ó, eu diminuí o tamanho. Em vez de regular, a gente colocou aqui bold, semi-bold, alguma coisa. Isso daqui, então, a gente varia o peso da fonte, que seria a grossura. Beleza? Beleza, né? Beleza, né? Vamos lá, o que é mais? Agora a gente tem aqui um textinho. Esse textinho, deixa eu pegar e copiar, que é um texto só de exemplo, um texto fictício, né? O que eu posso fazer? Eu posso clicar na ferramenta T de novo e criar mais um texto aqui embaixo, ou então,
Se você segurar o Alt no seu teclado, ó, eu tô com o mousezinho em cima desse elemento. Olha se eu seguro o Alt. Você pode ver que o mouse duplicou. Ele já está mostrando pra gente que se eu clicar com o nosso botão esquerdo do mouse e arrastar, eu dupliquei esse elemento. E agora eu posso colar esse textinho. No caso aqui eu já colei e ele já veio com o tamanho certo. Mas aqui, ó, vamos supor que viesse com esse tamanho maior, a cor branca e tudo mais. Textos. Qual a fonte que eu gosto de usar para textos? Vamos lá. Textos eu gosto de utilizar 16, 18, 20, algo em torno disso. Aqui eu utilizei 18. Vai muito do layout, vai muito do espaço que você tem disponível para trabalhar. Aqui você pode ver que ele está centralizado, tá vendo? Então a gente pode centralizar à esquerda. Ó que show. Vamos fazendo. Nosso layout ele vai tomando forma. Não preciso criar idêntico, né? Eu preciso só explicar todas as propriedades que eu utilizei para criar algo assim, para que vocês também consigam criar. E os materiais, imagens e tudo mais, a gente vai estar disponibilizando no nosso grupo do WhatsApp. Interage no chat aí, o que você está achando, comente dúvidas, nossa equipe ela vai mandar. Nossa senhora, já estamos com 50 minutos de aula. E aí, Gustavinho, você fala aí, rapaz. Pessoal, mas olha só, peço perdão por estar falando tanto, mas é que eu quero passar conteúdo técnico para vocês aqui, eu quero dar o melhor que eu puder. Olha só. Cores, algo fundamental. Cores e contraste. Vamos abordar esses dois pontos aqui com vocês. Esse título, você tá vendo que aqui no fio a gente tem a cor de preenchimento. O preto fica bom? Mais ou menos. O branco aqui fica melhor. Ele fica menos pesado. Isso vai depender da cor de plano de fundo. Só que o que eu fiz aqui, ó, nesse projeto? Eu utilizei um azul um pouco com menos brilho e menos saturação. O que eu quero dizer? Olha só. Nessa cor, em vez de um azul bem claro, porque quanto mais claro o azul, menos contraste com o título. Então, menos visível fica esse título. E o contraste é algo fundamental. Muitos iniciantes, eles pecam na parte do contraste. Anote isso aí também. Então, precisa ter um bom contraste. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu joguei aonde eu vi que tinha um bom contraste. Então, eu posso colocar essa cor aqui. Assim fica top. E agora? Agora eu preciso movimentar também essa aqui de baixo. Então, eu vou copiar, vou colar. E agora, nessa de baixo, eu diminuo. Pessoal, a base de cores no design. Se eu abaixo aqui, eu diminuo ou aumento o brilho. Ó, diminui brilho, aumentei brilho. Se eu vou para a esquerda, eu diminuo saturação, ou seja, eu tiro a cor, jogo mais para o cinza, eu coloco tons de cinza. E se eu jogo para cá, eu aumento saturação, fica mais viva a nossa cor, certo? É legal que você não utilize cores muito saturadonas e nem com muita pouca saturação. Então, ó, aí, ó, jogou um pouquinho para baixo, ó, tá top, assim. Tá vendo que o branco, ele dá um destaque muito bacana? Diferentemente se eu fizesse isso daqui, ó. Ó. A diferença. É algo que é sutil, mas faz muita diferença. E agora eu vou dar uma outra diferença para vocês. Esse é o nosso título, certo? É legal a gente colocar aqui cor branco. Você pode ver aqui, ó, a gente tem o branco e a gente tem a transparência também. Tá vendo que a opacidade dele, né? Algo opaco é algo que tem uma transparência de 0 e uma opacidade de 100%. Então aqui a gente mostra a opacidade. Uma opacidade de 0% seria algo completamente transparente. Eu gosto de colocar títulos com opacidade de 95, 90, para que nunca fique um branco seco. Então, quando a gente diminui a opacidade, ou seja, aumenta a transparência, o nosso elemento ele se camufla mais com o fundo. Então ele pega mais um pouquinho desse azul para ele. Entende? Então é como se eu estivesse fazendo assim, ó. É como se eu estivesse fazendo, em vez de um texto na cor branca, eu pegasse esse azul e jogasse mais para cá. É tipo isso. Certo? Mas aí, para ficar mais fácil, eu já jogo no branco e coloco 90% aqui. Pessoal, tem algo muito importante no design também, que é a visibilidade das coisas, a hierarquia. O que seria hierarquia? Quando você entra em um layout, para onde você quer que o seu usuário olhe primeiro? Eu quero que o meu usuário primeiro, talvez, ele já veja o logotipo da Pringles, ele já reconheça que é um site da Pringles, aí ficou fácil, né? Ele pode ver pela imagem, ele pode ver pela lata, e ele já veja o título. Certo? E o título é muito importante, certo? Como, por exemplo,
na nossa página da comunidade WebHub. O que o usuário vê primeiro? Não tem como. A melhor plataforma de desenvolvimento web. Depois ele pode ler isso daqui. E aí ele vê o botão. E aí tem algo girando que está chamando a atenção dele para rolar a página. Então pode ser que ele veja e aí ele entenda. Ah, tá, eu preciso rolar a página. E a partir do momento que ele começa a rolar a página, a iluminação começa a diminuir. Ó. Aumenta ou diminui. Aumenta, diminui. Entende? Que é o mix da experiência de usuário com design visual. Por que eu estou falando isso para vocês? Esse título ele tem uma transparência de 90. Esse texto, ele é mais importante do que o título? Ou ele tem a mesma importância? Não. Ele é uma descrição. Ele é algo que é um pouquinho menos importante. Então, tanto visualmente quanto na experiência de usuário, fica melhor que ele seja mais transparente do que o nosso título. Se o nosso título tem uma transparência de 90, ele vai ter o quê? Eu gosto de colocar 75, 80. É detalhe, como eu disse, mas faz diferença. Beleza? Vamos lá. E agora eu posso duplicar esse camarada aqui e a gente pode criar o nosso botão. No caso, a frase do botão eu coloquei maiúscula e coloquei ver na loja. Esse ver na loja, vamos lá, você pode ver que ele tem um corpão grande aqui, ó, mas aqui no layout eu posso clicar nessa setinha e aí ele já junta ali. Gustavo, como que eu faço um botão? Como que eu criei esse botão? Tá vendo que é um texto que tem um corpo, um plano de fundo? Muito fácil. Mesma coisa, você vai ter um texto, tá vendo aqui, ó, temos um texto. E aí, agora eu vou apresentar uma coisa para vocês que é o auto layout. Se eu apertar Shift A, a partir desse momento você pode ver que virou um frame. Se eu clicar nessa setinha, dentro desse frame temos o ver na loja. Temos o texto. E a partir do momento que a gente cria um frame, que seria um grupamento em volta dele, um corpo, então eu coloquei esse texto dentro de mais uma caixinha. Temos o nosso frame total, que é essa página zona aqui, ó. E temos esse daqui, que agora é uma caixinha menor. E quando eu clico nele, ó, então não clicando no texto, mas clicando no frame, temos aqui o fio. E agora eu posso dar um preenchimento para ele, ó. Tá vendo? Ah, show de bola. Vamos lá, pessoal. Poderia ser preto? Eu acho que o preto com plano de fundo azul carrega muito esse layout de forma negativa. Gustavo, como é que você sabe disso? Isso daqui, pessoal, você treina o seu olhar com o tempo. Mas algo que eu falo para os nossos alunos que é fundamental. Antes de você criar qualquer design, é você pegar inspiração. Pegue inspiração aonde, Gustavo? Vou dar 2 sites para você que é mais do que o suficiente. Pinterest, olha só. Meu Pinterest já é treinado. Sempre que eu entro, ele mostra só design. Olha como é chuva de inspiração. Vamos supor que eu vou criar um site tecnológico da cor roxa. Eu já posso, ó, copiar isso aqui. Eu já venho dentro do Figma, já jogo aqui. Cara, curti muito essa segunda sessão, esses formatos. Então eu vou reaproveitar essa segunda sessão. E aí, continue pegando mais inspirações. Eu curti esse plano de fundo superior e tudo mais. E curti esse motion aqui, ó. Então, você vai pegando vários projetos. Se você pegar uma inspiração, vai ser cópia. Se você pegar várias inspirações, é pesquisa. Certo? Você pega uma coisa daqui, outra daqui, outra daqui. E aí você mescla essas coisas. Você vê qual é o seu nicho, o projeto que você está trabalhando e adapta aquilo dali para esse projeto. Então você dá o seu toque profissional. É assim. E tem um outro também que é o Awards. Awards é mais para você pegar inspiração de animações interativas. Se você ver aqui, é só projetos incríveis, certo? Onde tem muitas animações. GSAP é muito utilizado, 3JS. Olha só, clicamos no Enter. Olha que bacana. Muito legal, né? Ó, quando eu rolo a página. Vendo? Isso aqui tudo a gente ensina como criar animações no nosso curso. Pessoal, não vejam curso como algo ruim, tá? Eu fiz vários cursos, eu faço curso. A faculdade, ela tem cursos. Só que a diferença é que um curso digital, ele tem um preço menor e você faz ele mais rápido, ele é mais objetivo. E se falar sobre o mercado, é muito melhor, né? Ensinar você a colocar as coisas na prática. Mas não fiquem com preconceito sobre curso. O pessoal tá tendo muito preconceito com curso porque tem os coaches por aí, gurus, que vendem curso de como vender curso. Aí é sacanagem, né? Mas se você compra um curso onde tem conhecimento técnico, é magnífico, né? É igual quando você compra um livro, você precisa estudar, então você precisa de curso. Até quem sai da faculdade e quer ser um desenvolvedor, depois de sair da faculdade,
ele vai fazer o quê? Ele vai comprar um curso de alguma linguagem, de algum setor específico. Não tem como. Mas vamos lá. Pessoal, a cor daqui eu vou colocar branca, opacidade de 90%. Mas o texto sumiu. O que é que eu vou fazer? Clica no textinho, ou então você pode dar 2 cliques aqui, ó, selecionou o texto. E agora eu vou colocar preto. Preto 75 já tá bom porque já mesclou com esse branco, já ficou mais sutil. Se for 100% fica muito forçado. Beleza? Gustavo, esse botão ele tá muito sem corpo, né? Ele tá muito fininho. Olha a diferença desse botão que eu fiz para esse aqui. Pessoal, botão é uma coisa muito importante. Muitos iniciantes, eles pecam, eles não sabem fazer um botão maneiro, que fique moderno, profissional. Como é que você vai fazer? Olha só. Você vai clicar aqui. Você tá nesse frame. Todo elemento precisa ter um corpo, precisa ter espaço para respirar. Design não é você amontoar um monte de coisa, não. As coisas precisam ter espaço de respiro. Você pode ver que esse texto precisa ter um espaçamento do título, não pode estar assim, ó. Estragou, entende? Tem que ter espaço de respiro. E dentro do botão, do corpo do botão, é a mesma coisa. Quando a gente clica nesse frame, a gente tem aqui, ó, o chamado padding, né, que é o espaçamento lateral e temos o espaçamento superior. Se eu der aumentar esse espaçamento superior, olha só, você pode ver que o meu ele vai de 8 em 8, que é o tal do Pixel Perfect, né? Deixa que isso aí fica para uma outra aula, né? Mas ele vai de 8 em 8, o seu, no caso, vai de 10 em 10 se você segurar o Shift e clicar na setinha para cima ou para baixo. Gosto de colocar botões como mesmo tamanho de um texto, a tipografia do botão, então, mais ou menos 18 ou 16 pixels. E o corpo? O corpo a gente vai colocar um pad de mais ou menos 16, superior e inferior, e nas laterais um pouco mais. Então, por exemplo, 20. Olha lá. Você pode ver que agora já ficou com o corpo. Eu gosto de nunca deixar bordas completamente quadradas. Claro que design não é algo quadrado. Anota isso aí também. Olha só. Isso é muito importante. Vou colocar aqui, ó. Pessoal, design não é quadrado. Por que que eu digo isso? Porque eu tô falando para vocês várias informações, certo? Só que nada é quadrado. Às vezes você vai ver um design, você vai fazer um site onde ele tem um design mais personalizado, é algo mais específico. Então pode ser que você vai usar realmente bordas quadradas. Pode ser que você vai usar branco 100%. Você vai usar preto 100%. Tá? Então aqui, o que eu gosto de fazer? Clica no botão, vem aqui ó, no Appearance. Aqui no Corner, né? Que são as bordas. A gente vai colocar aqui tipo 8 ou então 4. Algo nesse sentido. Show? Show de bola. Posso até apagar aqui, ó. E agora eu centralizo aqui. Gustavo, qual a distância desses elementos? Isso é algo extremamente importante. Anota isso também, ó. O principal erro dos iniciantes. Sabe qual que é? Espaçamento. Fato. Eu analiso vários projetos dos alunos, analiso vários projetos em vídeo. O principal erro é espaçamento. Eles se perdem no layout. Então, aonde que eu vou colocar? Aqui, 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 aqui. Sabe o que que a gente faz em um projeto profissional? A gente cria grids. Como é que funciona grid, Gustavo? Quando você clica nesse frame aqui, ó, certo? Que é o frame maiorzão. Tá vendo que tem aqui o Layout Guide? Que são guias para você. Você vai clicar nesse maisinho. E aí ele vai pegar esse layout de grelha, né? Você vai colocar em colunas. Aqui, você tá vendo que ele forma barreiras. Nessas barreiras você vai fazer o alinhamento do seu projeto. Quer ver um exemplo? Olha só. Tá vendo como que nesse projeto aqui a gente tem os nossos grids? Esse projeto aqui também a gente segue grids. Deixa eu ver. Esse projeto aqui a gente segue grids. Olha só. Tá vendo? Então, grids, eles são a base. Eles são a base. Então, a gente precisa deles. Esse daqui é um layout para uma tela desktop, para computador. Quantas colunas, mais ou menos? Eu sempre uso 12, tá? Aqui no Count é 12. Para tablet, uso 8. Para celular, 4 colunas. Beleza? Nem sempre eu faço design do projeto para desktop, tablet e celular. Muitas vezes eu faço para desktop e celular só. O tablet eu adapto enquanto eu estou desenvolvendo mesmo. Então vai meio que no olho. Só que se eu vejo que não está fluindo, eu volto para o Figma e crio a tela no Figma. Por quê?
Por que utilizar o Figma e não criar direto no código ou direto em WordPress, qualquer ferramenta assim? Porque o Figma, ele te dá potencial criativo. Você entende que eu posso vir aqui, eu posso colocar esse texto aqui e ver como é que fica? E eu posso duplicar, e eu posso aumentar esse tamanho aqui e deixar assim, e colocar um stroke nele, branco, e um fio dessa forma, e ver como é que fica. Tá vendo? E ver se fica bom ou não. Aí depois eu... será que fica bom um formatozinho assim de círculo? É potencial criativo, a gente faz testes, a gente pode colocar um layout ao lado do outro. E aí eu vejo, será que esse botão fica melhor aqui ou aqui? Será que fica melhor preto ou branco? A criação, a arte é feita aqui, certo? Quando você vai desenvolver, aí realmente é em cima de uma arte já pronta. Olha só, criamos esse layout aqui então de 12 colunas, certo? A gente pode dar uma margem para ele, eu gosto geralmente de dar uma margem de 40, 80, depende do layout. Vou colocar 56 aqui, ó. E aí eu posso, por exemplo, alinhar. Ó, vou alinhar o nosso texto na terceira coluna, o nosso botão aqui também e o título aqui também. E pessoal, da mesma forma que a gente criou esse frame no botão para alinhá-lo e a gente consegue dar padding, é muito legal fazer o seguinte, ó. Eu gosto de dar um clique. Se você quiser ocultar essas linhas aqui do grid, basta apertar Shift e o G. Olha lá. Aí você deixa visível ou oculto. Porque isso daqui são só guias, né? É só um rascunho, mais ou menos assim, né? Mas ele some também. Eu clico no título, clico no texto. Então, ó, seleciona um, segura o Shift e seleciona outro. Dessa forma você consegue selecionar dois elementos. Para quê, Gustavo? Mesma coisa, a gente vai criar de novo um frame. A gente vai criar um grupamento título-texto. Então aperta aí Shift A. Para quê? A partir desse grupamento eu consigo ver a distância, ó. Tá vendo que tem aqui, ó, esse gapzinho aqui, ó? Isso aqui é o gap. Quanto mais eu aumento, mais a gente coloca a distância. E é sempre bom você metrificar esse gap. Nunca é bom você pôr no olho. Então, tipo, o botão acho que fica bom aqui. Ou o botão acho que fica bom aqui. Não, veja números. Número é importante. E aí, ó, então temos esse frame, que é o conjunto que eu posso até renomear, ó, título, texto. E aí, selecionado esse frame, eu vou e seleciono o botão e vou criar Shift A, outro grupamento. E assim, o site, um projeto, a aplicação é composta por vários grupamentos, por vários frames. Aqui, ó, tá vendo? Tá 79? Eu sempre gosto de usar múltiplos de 4 e de 8. Agora você vai achar que eu tô fazendo graça, que isso é bobeira. Pessoal, mas faz diferença. É o tal do Pixel Perfect. Porque se você for olhar aqui, você consegue posicionar os elementos exatamente no frame e tudo mais. E o seu layout, ele fica mais característico, fica mais alinhado, fica mais organizado. Então, eu nunca vou chegar aqui, por exemplo, e colocar um espaçamento aqui de 21. Tá? Eu nunca vou fazer isso. Se eu fizer, é algo raro, beleza? Mas, por exemplo, aí, ó, 20. Algo nesse sentido, ó. E a gente pode aumentar. Qual é a distância legal para colocar isso aqui? Vamos lá, a gente precisa entender o conceito aqui dos espaçamentos. Pessoal, vocês entendem que esse texto, ele tem uma altura de linha? Mesmo que o texto tenha 3 linhas, ele faz parte de um único conjunto. Então são 3 linhas, mas de um único conjunto, como se fosse também um frame, né? Se esse texto tivesse, ó, aqui a gente mexe na altura de linha dele, ó. Tá vendo? Então eu vou aumentar essa altura de linha. Se tivesse essa altura de linha, e aí o espaçamento do texto fosse assim. Você concorda comigo que aqui tá meio distorcido os grupamentos? Porque parece que nós temos... Tem a caneta aqui, aqui, ó. Você concorda comigo que nós temos o nosso título junto com o nosso texto? Parece que eles são um só. E aí parece que temos esses dois formando mais um grupamento e o nosso botão sozinho. Só que essa não é a verdade. A verdade é que nós temos aqui, ó, por exemplo, se eu quiser formar um grupamento título e texto, eu posso até, ó, negativar esse espaçamento, aproximar um pouquinho mais, tá vendo? Ó, acho que assim fica bom, vou colocar menos 12. Menos 12 acho que fica bom, hein? Menos 12. E aqui do botão, acho que assim tá bom. Tá vendo? Então agora é como se a gente tivesse
um camarada aqui que é esses dois. E depois temos o nosso botão. Show de bola? Olha lá. E agora, pessoal? Agora temos as latas aqui. A lata é sem nenhum segredo, né? É só você jogar aqui dentro. Aí, ó. Joguei, eu posso diminuir ela um pouquinho. Tudo mais. E depois eu vou jogar a segunda latinha aqui, né? Aí, ó. Um pouquinho menor para dar essa impressão de que o slider dela vem depois. O slider ativo é o que está maior, é o que corresponde à cor. E esse daqui é possível ser ele no próximo, entende? Só para que o usuário entenda. A gente poderia colocar ele também, ó, metade da tela. Isso dá a impressão de que a vez dele ainda vai chegar também. Em carrosséis, slider, isso é muito feito. Poderia também ser assim. Como eu tinha bastante espaço na tela, eu deixei assim mesmo. Eu acho que ficou bom, né? E agora? Eu vi que na esquerda ficou meio vago o espaçamento, então eu peguei o sabor, ó. Aí, pessoal, eu peguei uma imagem do Google e arredondei as bordas. Somente isso, né? Não tem nenhum segredo para isso, né? Joguei aqui, ó, e coloquei metade. Você pode ver que o nosso frame, ele já oculta tudo que está saindo fora dele. Por quê? Em uma página, você pode colocar elementos saindo da tela, só que a tela do nosso usuário é uma, né? E aí não vai ter como ele ver informações saindo. Então, mais ou menos, o Figma reproduz isso. Show de bola? Então aqui, ó, já temos o nosso layout. Aqui a gente faria também essa partezinha superior. Gustavo, como é que você fez esses ícones? Pessoal, ícones, vamos lá. Eu indico para vocês. Tem esse site aqui chamado Flat Icon. Você tem os U-Icons, que são ícones de interface. Você pode clicar aqui, ó. Certo? Aí você tem o ícone de lupa, você tem vários ícones, você pode pesquisar. Ou um plugin que eu recomendo muito. Clica com o botão direito no seu Figma, vem aqui em plugins. Pessoal, o Figma é de graça, é gratuito. Ele tem o plano Pro também para você usar Figma Sites, para você usar o Dev Mode, mas aí é pago. No nosso curso ele é reconhecido pelo Figma, então os nossos alunos eles têm acesso ao Figma Pro de graça. Né? Quando eles adquirem, eles se tornam alunos, eles passam e-mail, nome, a gente já cadastra no sistema lá do Figma mesmo. E aí eles já têm o Figma Pro. Mas tudo isso que eu tô fazendo aqui você consegue fazer também de boa, tá? Vem aqui em plugins e você vai pegar esse camarada aqui chamado Lucide Icons. Se você ainda não tiver, você vai vir aqui, ó, no gerenciar plugins e você pesquisa Lucide aqui. Quando você clica, ele é uma biblioteca de vários ícones. E é muito fácil, só você dar 2 cliques aqui no ícone, ó. Tá vendo? Ele já pegou aqui, você pode pesquisar também. E aí esse ícone, ó, eu posso alterar a cor dele, eu posso alterar o tamanho dele. Então você pode ver que ele tá muito fino. Clico aqui, ó, nesse vetor, aumento a grossura. Muito facinho, tá vendo? E aí o que que eu fiz? Eu peguei o ícone de search e eu peguei o ícone de usuário. Conceito importante, anota aí também de design. Pessoal, uma vez que você usa um ícone assim, que é o ícone chamado contornado, você vai seguir esse padrão em todo o seu projeto. Como assim, Gustavo? Você entende que temos vários tipos de ícones? Temos ícones contornados, tá vendo? Que é só a linha. Temos ícones preenchidos. Temos ícones em gradiente. Temos ícones desenhados. Temos ícones em 3D. Temos vários tipos. A partir do momento que você usa um padrão, você precisa manter. Isso do padrão é extremamente importante. Por exemplo, tá vendo que temos o nosso botão ver na loja? A partir do momento que eu utilizei esse padrão aqui, olha só como que eu fiz o nosso último botão. Mesmo padrão, só mudou a cor, mas o espaçamento, tamanho de fonte, a borda arredondada, tudo é mesmo. Tudo é mesmo. Mesmo padrão de título, mesmo padrão de ícones, mesmo padrão de tudo. Beleza? Vamos lá então, vamos dar sequência aqui, pessoal. Ó. Então, cliquei no nosso frame. Eu venho aqui, ó, e jogo mais pra baixo, tá? Você pode só jogar, você pode segurar o Ctrl e jogar, tanto faz. Quanto tempo de aula? 1h13, meu Deus. Vamos. Fique tranquilo, tá? Não vou adiar mais tanto essa aula aqui. Eu vou dar as informações aqui, vamos finalizar esse layout. E, pessoal, não percam a aula de amanhã, que a aula de amanhã vai ser top, rapaz. Você é louco. Terça-feira, dia 11 aí de novembro. Terça, amanhã, 8 horas da noite. Não perca, participe conosco, participe do chat ao vivo. Pessoal, amanhã nós vamos criar as animações interativas desse projeto. Olha que coisa linda. Ah, é lindo demais. Olha só essa faixinha aqui, como é que ela vai e vem. Maneirinha, bonitinha. Olha só esse vetor malucão aqui. Aqui ficou branco depois.
Depois a gente vai criar essas animações. Vou mostrar para vocês quais as tecnologias utilizadas nesse site. Você vai aprender a criar projeto desse, tá? Vamos lá, como é que eu faço isso aqui? Você pode ver que agora ficou tudo azul, porque é a cor padrão que eu defini para esse frame, de forma geral. Então o que eu preciso fazer? Eu posso colocar um retângulo aqui, ó. Tá vendo? Que aqui a gente tem o retângulo, ou você aperta a tecla R do seu teclado. E aí, ó, cria um retângulo aqui. Aí você pode colocar a cor que você quiser, né? Branco, cinza. Gustavo, como é que você cria isso aqui? Muito fácil, né? Isso é um título. Isso é um texto. Você pode ver que eles fazem um frame, ó. Então, eu cliquei no título, cliquei no texto, apertei o Shift A, virou um frame. Eu dei um espaçamento, ó, superior e lateral. E esse camaradinha? Esse camaradinha é apenas um ícone, ó. É um ícone que eu joguei aqui. Mesma coisa dessa setinha. Ó, ela tá solta aqui, tá vendo? Essa setinha eu peguei lá no Flat Icon. E isso daqui, Gustavo? Isso daqui acho que também foi lá no Flat Icon. Acho que também foi lá, tá? É um íconezinho vetorial. Ó, um íconezinho vetorial. Pessoal, eu vou ensinar um negócio pra vocês aqui. Que é o seguinte, ó. Quando vocês entram aqui no Flat Icon, pega essa visão aqui, tá? Se você pesquisar todos os UI-icons que você pegar aqui, ó, no... Tá vendo os que são Free SVG? Então você pode baixar esses ícones de forma vetorial de graça. Só que se você pesquisar algum ícone aqui em cima, por exemplo, sei lá, vou colocar rap, uma carinha feliz. Se eu for tentar baixar esse ícone aqui como PNG, eu consigo de graça. Se eu tentar baixar como SVG, é pago. Só que, pessoal, todo arquivo SVG, se você entender um pouquinho de código, todo arquivo SVG ele é vetorial. E todo vetor você consegue pegar aqui, tá? Então, tipo assim, de certa forma é fora da lei porque você tá pegando um ícone sem pagar, só que, tipo assim, é algo vetorial. Então, tipo, se tá aqui no site, todo front-end de um site, tudo de um site você pode pegar. Tudo, se você souber a base, ó. Olha só, se eu fizer um negocinho. Se eu apertar aqui, ó, o F12, eu abri o console. Não, hacker, não, nada. É o console do Google Chrome, onde mostra todo o código desse site. Se eu clicar nessa setinha e eu inspecionar esse elemento, tá vendo que tá mostrando ali SVG? Nós temos o código disso, ou seja, nós temos esse arquivo. Se eu clicar aqui ó, e clicar em copy, no caso aqui eu posso editar como HTML, dou um Ctrl A, seleciono tudo, dou um Ctrl C, venho aqui no Figma e dou um Ctrl V. Pronto. Temos o nosso ícone, tá vendo? E tem todo o grupamentinho dele aqui, ó, o dentão dele e tudo mais. Então, tipo assim, tudo que é vetorial você pode pegar em um site, né? O código fica aberto no navegador. Então eu peguei esse elementinho. E esse vetorzão, Gustavo, como é que você fez? Isso aí ficou muito doido, hein? Pessoal, esse vetor é o seguinte, ó. Eu desenhei, né? Primeiro eu fiz esses cards, coloquei aqui, ó, essas batatas. Quando você passa o mouse aqui nessa vértice dela, né, você consegue girar. Deixei meio giradinho e já pensei já, ó, né, em fazer essa animação de rotação conforme a gente rola, tá vendo? Que ela vai pra cima e gira um pouquinho. Então primeiro eu fiz os cards para ver qual a altura mais ou menos que essa seção teria. E aí depois eu fiz esse vetor muito louco. Como é que eu fiz ele? Esse vetor, pessoal, vocês precisam da caneta. A caneta ou você aperta a tecla P do seu teclado de pen, que é o pen tool. Ou você vem aqui, ó, escolhe a caneta. E agora? Agora é o seguinte, você pode, ó, dar um clique. Agora você pode ver, ó, que está criando um vetor, uma linha. Aí eu vim aqui, aí eu vim aqui, aí eu vim aqui e você vai dando cliques. Tá vendo? Você vai dando cliques. E agora? Se eu quiser acabar por aqui, aperta ESC. Pronto. Agora você pode mexer no stroke, ó. Tá muito fininho, tá vendo? Então você pode aumentar esse stroke, olha lá. Não sei se tá dando bem pra você ver, então eu vou colocar preto, tá? Mas só pra você enxergar melhor. Entenderam? Gustavo, mas tá muito estranho isso daí. Essas bordas não estão arredondadas, não tá algo suave, como aqui no site, ó. Olha só. Como que é bem sutil, ó. As curvas que faz, tá vendo? Como é que você fez para essas bordas arredondadas ficarem assim perfeitas? Você pode fazer o seguinte. Tem duas formas, tá? Eu vou te mostrar a primeira. Se você segurar o Ctrl do seu teclado, você pode ver que essa ferramentinha
Você tá aqui com a ferramenta, ó, assim você saiu, tá? Então, ó, vamos supor, selecionou. Selecionou, você aqui, dessa forma, eu não tô vendo os pontos vetoriais desse meu desenho vetorial. Então, você aperta o Enter ou você dá 2 cliques nele. Ou Enter ou você dá 2 cliques. Então, eu vou apertar o Enter. Agora eu consigo ver os pontos. Tá vendo? Eu tô, no caso, com a ferramenta Move aqui mesmo. Se eu clicar, ó, se eu passar o mouse em um vértice, em um ponto, e eu segurar o Ctrl, você pode ver que o mouse muda. E se eu der um clique? Se eu der 2 cliques, ó, ele fez uma voltinha perfeita. E aí eu faço a mesma coisa aqui, ó. Voltinha perfeita. Dou um clique. Um clique, ele faz um bico. 2 cliques, ele faz essa curva melhor. Certo? E aí você vem dando 2 cliques aqui em todos, ó. Pessoal, só que tem uma forma ainda melhor. Se você tiver a ferramenta Illustrator, ó, esse pontinho ficou bem ruim, então você pode clicar nele e mover também, ó. Tem uma ferramenta, pessoal, que é o Adobe Illustrator. O Illustrator, você consegue jogar esse vetor lá, e ele tem uma ferramenta que é um lapisinho, e tem uns círculozinhos assim. E é só você passar o lápis em cima desse vetor, que aí esse vetor ele vai ficando completamente arredondado, completamente mesmo. E aí a gente consegue um arredondamento perfeito, tá vendo? Ó, completamente. Beleza? Então é isso. Ah, ó, uma coisinha que faltou, Gustavo, como é que você fez essa cara desse Pringles aqui, ó, maluco aqui? Vamos lá. Eu peguei esse vetor do Google, então eu fui lá, pesquisei Pringles SVG, é uma ferramenta vetorial. Pessoal, o que é vetor? Às vezes você não sabe o que é um vetor, o que é uma imagem, o que muda. Vou explicar para você. Uma imagem, por exemplo, essa imagem minha, bigodudo aqui, que inclusive eu fiz no Photoshop. Eu gerei essa minha imagem sem o bigode com inteligência artificial. E no Photoshop eu inseri esse bigode. Porque com a IA não estava ficando muito realista, não estava ficando legal. Então eu peguei um camarada que tinha bigode, recortei esse bigode, colei em mim. Aí eu fiz, né, umas paradinhas para ficar perfeito, né? Pra ficar bom assim, igual tá. Pessoal, essa imagem, ela tem o tamanho dela. Se eu aumentar esse tamanho absurdamente, você tá vendo que ela é distorcida? Se eu der o zoom, tá vendo que fica os pixels e ela se distorce? Um vetor, ele não distorce. Você pode aumentar ele infinitamente, que se você for ver, tá vendo que não tem pixel? É um desenho vetorial perfeito. Isso é o vetor, e ele é muito leve. O vetor é muito leve porque é apenas um desenho vetorial. Se você inserir uma imagem no seu site desse tamanho, vai ter um peso. Se você inserir desse tamanho, vai ter um peso menor. Agora, um desenho vetorial não tem um tamanho, entendeu? Porque você pode movimentar ele e o peso é o mesmo. A renderização aí que muda e tal, mas bem de leve. Então, eu peguei esse desenho da Pringles aqui, ó. E aí, vamos lá. Eu joguei ele dentro do site. Gustavo, mas não tá igual. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é jogar ele um pouquinho para cá, né? Eu preciso, ó, mudar a ordem. Você pode ver que aqui ele tá por cima dos nossos outros elementos. Então, o que eu posso fazer? Eu vou arrastando ele para baixo, ó, tá vendo? Ou eu clico com o botão direito nele, Send to Back. Mando ele para trás de tudo. Ah, beleza. Jogar ele um pouquinho mais aqui para baixo, né? Acho que é mais ou menos assim, né? Lá. Eu fiz, beleza. Só que você pode ver que ele não está mesclando com o fundo. O que você fez para mesclar? Pessoal, na parte de Appearance aqui, ó. Em primeiro lugar, ele está com opacidade de 40%. O normal é 100%, né? Que seria assim, ó. Brancão. O que eu fiz, então? Além de diminuir a opacidade dele, ele ficar mais transparente, ficar mais sutil, porque é só um detalhe. Tá vendo? Não é algo forçado. Foi só para dar um charmezinho mesmo. Sem ele, ficou um pouco mais sem graça. Tá vendo? Com ele ficou mais interessante, que deu um charmezinho. Igual nesse projeto aqui, ó, do Colorado. Você pode ver que tem, não sei se no vídeo aí vai dar pra ver, mas de forma bem sutil nós temos o logotipo do Colorado de plano de fundo aqui, ó. Ah lá, tá vendo? Ó, sem ele e com ele, tá vendo? Que nós temos o Colorado. Ah, tá com soft light, é.
Ele tá aqui, entendeu? Ele tá aqui. Aqui, ó, acho que aqui, ó, também dá pra ver, tá vendo? Que tem esse C de plano de fundo. Então, é um charme. Ele dá tipo um pattern, né? Pra sua página. É tipo uma textura. Mais ou menos isso que eu fiz aqui. E aí, além de você diminuir a opacidade, você tem aqui ó, essa partezinha de blend. O que é o blend? Blend é mesclagem. Tem tanto no Photoshop, tem tanto no Figma. E também quando você vai desenvolver essa página, você tem também a opção de colocar um blend, uma mesclagem no site. E aí, quando eu clico aqui, ó, tem várias formas de blend, tá vendo? Ah, entendi. Eu coloquei essa daqui, ó, Color Dodge. Tá vendo que some a parte preta, ó. Só fica branca. E aí, pra mim, foi muito interessante. Coloquei Color Dodge, diminui um pouquinho mais. E joguei aqui. E aí ficou show. Entenderam, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha que eu fiz aqui. Acho que o resto todos vocês já sabem. Coloquei um texto, coloquei uma imagem. Essa é a minha imagem, Gustavo Campelo. Nada demais aqui, né? E aí, o que vocês estão achando até agora? Essa faixinha eu fiz aqui de forma bem ridícula, porque eu já iria desenvolver direto. Porque isso daqui foi um desenho vetorial que eu fiz direto no site. Eu acho que não tinha por que eu fazer isso antes no Figma, porque eu não exportei isso do Figma. O que eu exportei do Figma foi esse vetorzinho aqui, ó. Esse branco. Essa faixinha não. Na próxima aula eu vou explicar para vocês, pessoal. E aí, o que vocês acharam da aula? Comenta aí. Espero que vocês tenham curtido. Coloquem dúvidas aí. Se você tá vendo gravado, coloque dúvidas também, que a gente vai estar interagindo nos comentários. Vamos interagir no chat ao vivo, nos comentários. Vou estar respondendo todas as dúvidas. Pessoal, agora me escutem. Não percam a aula de amanhã. A aula de amanhã, terça, 8 horas da noite, a gente vai ver como vocês podem fazer animações interativas. Isso é o que muitos profissionais não sabem fazer. É escasso no mercado. E os clientes brilham os olhos, empresas brilham os olhos, como essa do piloto da Fórmula 1 que eu tinha falado para vocês, como esse projeto da Hully que eu tinha falado para vocês. São projetos que são vendidos por um valor muito alto pela complexidade. Só que um profissional que entende como faz isso, ele acaba que não sente como sendo algo complexo, como um fardo. Ele não leva muito tempo para fazer, porque ele já tem aquele conhecimento. E uma vez que você aprende a fazer animações interativas, você vê que é tranquilo. E aí, em qualquer projeto você faz, ó, rapidinho. Então, ó, esse círculo que ele vem comendo a página, vamos entender como fazer isso. Como eu disse, em um dia eu fiz isso aqui, daria para ter sido até mais rápido. E essa parte aqui da faixa, aqui de baixo, fiz em mais outro dia. Porque teve também a responsividade, eu tinha outras coisas para fazer também ao longo do dia. Mas na próxima aula, então, amanhã, 8 horas da noite, esteja comigo aqui na segunda aula do DevArt, onde veremos desenvolvimento estratégico. Como desenvolver isso aqui da melhor forma. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não percam essa sequência, tá? Vai ser muito incrível para vocês. Se você quiser mudar de vida através do desenvolvimento, ser um profissional que trabalha pelo computador. Como eu disse, antes eu era funcionário público, migrei de profissão e eu sinto essa diferença. Eu sei o que é você odiar segunda-feira. E agora, às vezes, eu até gosto de quando chega a segunda-feira, porque eu gosto do que eu faço, eu gosto de ajudar outras pessoas, principalmente porque eu dou aula e eu amo dar aula. Eu gosto de desenvolver, de fazer design, e eu dou aula disso, então eu amo muito isso que eu faço. Que Deus te abençoe. Muito obrigado mesmo por você ter assistido essa aula, por ter aqui ficado 1h30 me ouvindo falar. Muito obrigado, pessoal. Até amanhã. Amanhã vai ser incrível. Esteja conosco aqui. Comente aqui nesse vídeo. Mande para os seus amigos. Mande para o seu amigo que ele quer entrar nessa área, que ele pensa em trabalhar home office, ter uma profissão de verdade. Mande para o seu amigo para que ele entre junto com você nessa jornada. Compartilhe. Por favor, curta esse vídeo aqui. Apoie o nosso canal. Peço, a gente traz um vídeo por dia aqui também. Independente desse evento, é um vídeo por dia, então se inscreva. Ative o sininho. Muito obrigado. E até amanhã, meus amigos. Até amanhã, 8 horas da noite. Tamo junto.